E aí galera, beleza? Hoje teremos dossiê novamente, iremos falar de Moro, porque temos mais informações. Você lembra daqueles vazamentos do ano passado? Muita gente deixou de lado, não prestou atenção e, gente, toda hora que olha, descobre mais e mais coisas que nos faz entender o que é que está acontecendo no Brasil hoje. Talvez o STF esteja até agindo a mando de Moro. Mas antes disso eu queria só falar aqui sobre o Fantástico, né? Porque teve um áudio vazado. Até recomendo vocês lá. Quem for no meu Twitter, vocês vão ver. Teve um áudio vazado da polícia. O que é que foi que aconteceu? Fantástico aí fez uma mega reportagem com drones, com isso, com aquilo outro, para falar da operação aí da polícia, né? Que é lá do Distrito Federal para desmantelar, quer dizer, não, fazer uma busca e apreensão lá num sítio que tinha apoiadores de Bolsonaro. Gente, mais de 30 pessoas lá envolvidas da polícia, né? Foram encontrados ursinho de pelúcia, camisas do Brasil, bandeiras do Brasil e papel A4 escrito, sei lá, mensagem de apoio ao presidente. E tinha dois velhinhos na casa, pessoal. Dois velhinhos. E o Fantástico fez algo assim absurdo. Tem um áudio, inclusive, de um dos policiais falando: velho, eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha disso daqui. Falando, um cara falando, pô, cara, isso aqui tá um absurdo. Como é que a gente fez isso daqui, cara? Qual é a necessidade disso? Eu não vou trazer o áudio, até porque eu tenho um expor policial. Pô, o cara falou, mas tá aí na internet. Todo mundo pode ver aí, mas o pessoal ficou com vergonha. Mas vamos falar aqui do nosso senhor, o ilustríssimo Sérgio Moro. Tem aqui essa foto aqui, né? O Moro Iscariotes, o traidor de uma nação. Pelo menos que o Cauã, que fez essa foto aqui, nos diz. Então, pessoal, tivemos aí mais informações. Está todo mundo aí muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. E acho que aquelas coisinhas do Glenn pode até nos ajudar em algumas coisas para entender o que é que está acontecendo. Então vamos começar. O vídeo aqui vai ser basicamente baseado na thread do Dex, adicionando algumas informações extras que eu tinha, algumas que eu fui juntando para gente tentar entender, juntando já coisas que tudo que quem sai aqui no canal já sabe muita coisa. Mas vamos continuar que tem muita coisa nova. O Dex ele fala, né? Nós estamos perdendo, não há plano em curso, não do nosso lado, mas nos deles sim. O cenário é caótico e só hoje a neblina se dissipou e conseguimos enxergar sem borrões. Muitas percepções que tivemos eram equivocadas e outras ainda são. O que está acontecendo nesse instante? Bom, a gente realmente assim olha a situação pro nosso lado tá um pouco ruim, né? A gente olha o que está acontecendo aí, a perseguição que o pessoal vem sofrendo no Brasil. E hoje, em junho, depois de tudo que aconteceu, lembra como foi aquele primeiro dia, na saída de Moro, tá todo mundo, meu Deus, acabou o governo. E agora a gente tá vendo que não era bem assim, né? Que Sérgio Moro de herói, não tinha nada. E ele continua. A impressão superficial que temos, que olhando de forma por cima, né? É que o STF atropelou aí diversas garantias constitucionais em um inquérito alimentado pela CPI das fake news, Joyce Frota e agora pelo Moro. O inquérito aberto há um ano para punir a Cruzoé é que se voltou contra nós agora. Mas será? Gente, será que tudo isso daí só voltou, foi coincidência, tipo assim, era pé atrás da Cruzoé e meio que só agora veio contra nós? Ou será que isso daí desde o início já tinha um plano maior, né? Então, vamos ver, né? A gente sabe que o antagonista e a Lava Jato sempre tiveram assim uma relação muito próxima. Por que eu tô falando isso? Porque esse inquérito foi aberto contra a Cruzoé. E olha que coisa interessante, né? Cruzoé, que Moro até agora é um colunista da revista, a gente sabe que sempre estiveram de mãos dadas. E aí, quando você pega a parte lá do vazamento do Glenn, eu não sabia, juro pra vocês, mas tem inclusive conversas entre o próprio Deltan Dallagnol, Diogo Mainardi, Deltan Dallagnol e Cláudio Dantas. Fora aquelas conversas de Moro com a polícia, por aí vai. Eu acho assim, muita gente deixou aquilo ali de lado só porque a Aiva é do Intercept, isso aqui não tem nada importante. Mas vamos olhar. Uma reportagem aqui da Dagobah que diz: Vaza Jato revela a verdadeira natureza de o antagonista. Há quanto tempo, que são os recortes, né? Há quanto tempo eu estou dizendo que o antagonista não é imprensa independente e sim imprensa partidária? Agora que tudo veio à tona com a Vaza Jato, é um braço do partido lá da polícia, agente da cruzada, do pessoal da Lava Jato. E olha só, lá pra frente eles trazem algumas coisas assim, eu só cortei uns pedaços, porque assim, todo mundo já sabe, Moura é colunista de lá, o Carlos Lima também é colunista da Cruzoé, mas não custa nada trazer umas informações extras, coisa que tá na matéria. Se for na matéria tem várias coisas, vários prints, mensagens privadas. Olhem só, em troca
do jornalismo chapa branca, Dallagnol passava informações privilegiadas ao site Deltan Dallagnol. Isso fica claro numa mensagem num chat privado de 30 de agosto de 2018, em que o procurador diz o seguinte a entregar em primeira mão a Cláudio Dantas. Olhem só, dados que haviam sido pedidos pelo jornal É o País, abre aspas para o Dallagnol. Não estamos passando para mais ninguém agora. Trata-se de uma resposta da operação a um depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, um crítico da Lava Jato na Espanha. Inclusive o Duran que acusa aí, né? Meio que o cara lá que já foi sócio da mulher de Moro, amigo de Moro, lá envolvido em umas coisas muito estranhas. E aí Moro tá assim, até incomodado, porque Aras resolveu abrir esse inquérito do Duran. Não, só porque eu saí do governo, o Duran não tem nada de importante para falar, o Dallagnol também fala a mesma coisa. Eu acho que essas delações do Duran a gente tem que investigar, essa delação premiada, ver o que ele tem para informar, às vezes tem alguma informação muito interessante sobre Moro. E aí você vê, ó, por exemplo, chat privado, entre o Dallagnol e Cláudio Dantas. Aqui, a imagem não encontrada, que principalmente o pessoal, quando teve acesso aos telefones, já tinha apagado. Mas você vê o Dallagnol falando, ó, essa anotação foi aprendida na casa do AG. Aí o Dallagnol ainda fala, ó, aprendido na casa do Bendini. E o Cláudio Dantas fala, ó, ok. Então você via que eles trocavam mensagem de forma privada, 21 de novembro de 2018. Outra aqui, ó, Dallagnol com Maynard. Oi, Diogo, como vai? Antes de tudo, desejo um excelente fim, começo de ano e por aí vai, blá blá blá. E, ó, assim que é possível, informações sobre esse assunto de modo prioritário. Se você puder segurar essas informações como uma forma de agradecer sua contribuição com o caso. Segue o telefone dele. Tipo assim, Dallagnol tava pedindo, ó, não publica essas informações não, ajuda a gente, ó, mantém as coisas em sigilo, por aí vai. Aí o Diogo Maynard diz, ó, caro Dallagnol, como você sabe, só quero ajudar as investigações. Por isso mesmo, pedi ao meu pessoal para segurar todas as notícias sobre o Mossack. O pessoal não queria divulgar coisas sobre o Mossack. Então você vê que realmente, Lava Jato, Cruzoé, antagonista, sempre andavam de mãos dadas. Continuando. A semente do mal. Para entender melhor, precisamos lembrar da Lava Jato. O modus operandi deles sempre foi utilizar a opinião pública para manter o assunto em evidência e receber proteção através da população. O braço oficial deles era o antagonista que noticiava com exclusividade. E isso se repete agora. É o método Alexandre de Moraes ou é o método de Sérgio Moro? Quem assistiu a live do Fernando Mello, Evandro Pantes, já tem essa noção, né? O parto desse inquérito foi o vazamento dos dados do Gilmar e do Toffoli. O Toffoli abriu inquérito e passou a Alexandre, pois ele seria suspeito para conduzir. Deram a prensa na Cruzoé e então eles nunca mais martelaram Gilmar e Toffoli sobre os dados da Receita Federal aos quais tiveram acesso. O inquérito não se encerrou, mas adormeceu. Você lembra isso daí? Que era o amigo do amigo de meu pai, que lá me censuraram e por aí vai. Talvez a Cruzoé fez isso para falar, ó, Toffoli e Gilmar Mendes, a gente tem umas informações de vocês que são um pouco comprometedoras. Eu recomendo vocês, não sei, né? Escuta o que meu amigo Sérgio Moro tem a contar para vocês, não sei. Tô só aqui gerando uma hipótese, ninguém sabe disso daí, né? Você vê e depois parou, o inquérito não cessou, dormiu, passou todo esse tempo e aí esse ano, rapaz, voltou, né? Interessantíssimo. Então, isso foi em meados de abril. Em maio surgiu a primeira grande manifestação em proteção ao governo após uma crise entre os poderes. Foi aquela manifestação no dia 26 de maio, que foi até aquela cisão com o MBL, que a gente viu que o MBL não queria mais apoiar o governo e por aí vai. Muita gente acordou para entender o MBL. Então, notícias divulgadas diziam que Toffoli intermediou conversas entre Maia Alcolumbre e Bolsonaro. É o que os ânimos. E o que surgiu depois disso? Então aqui só para mostrar na época, a Gazeta do Povo até fez uma matéria falando, ó, entenda por que o inquérito instaurado por Dias Toffoli é ilegal, mostrando que esse inquérito que foi criado lá da apuração de fake news e por aí vai, ele não funcionou, ele já era ilegal lá no início, por quê? Porque Dias Toffoli, ele não fez sorteio, ele entregou na mão de Alexandre de Moraes, e até a Gazeta do Povo trata como jogo de cartas marcada. Olha que coisa estranha, né? E aí continuando, né? Antagonistas começaram a martelar com a narrativa referente a um acordão. Lembra do acordão? Envolvendo o Toffoli e o presidente. Vocês certamente lembram. Porque o inquérito das fake news não voltou a cutucar a Cruzoé, foi diariamente divulgado isso por meses, manchando a imagem do STF. Não fazia sentido se o STF queria coibir ofensas à corte, teria voltado a incomodar a revista. Mas sabe o que faz sentido? Esse inquérito era da Cruzoé.
ela recebeu dados da Receita do Gilmar e do Toffoli para intimidá-los, promovendo uma perseguição aí, meio desafio. Né? Isso você vê, ó, que interessante, né? Cruzoé, ó, Toffoli, devagarzinho, daquele jeito. Muito suspeito, muito suspeito. Mas parou assim que o inquérito vago e em aberto nasceu nas mãos do Alexandre. Esse era todo o objetivo. Ter aí, basicamente, uma ferramenta que poderia ser usada na hora certa. Com Gilmar Mendes aí intimidado e Toffoli também, a Cruzoé nunca mais reclamou da existência do inquérito. Pode ver, só ficou quieto, não deixou nada e ficou aí por meses adormecido, só esperando o momento certo para o inquérito voltar. E voltar contra quem? Contra nós. Eles que conseguiram gerar comoção social em torno do assunto, em seguida esqueceram e hoje endossam sem pudor algum. O que fizeram no passado foi teatro. O propósito era exatamente esse, criar essa ferramenta aí, né, e intimidar o Toffoli e o Gilmar. Mas por que isso? Então vocês percebem, gente. O antagonista chorou. Na época, Alan dos Santos apoiou o antagonista. Ainda critiquei Alan dos Santos na época. Eu falei, como é, Alan? Como é que tu defende esse pessoal? Deixa esse pessoal pra lá, cara. Tu vai ver. Eu ainda falei, mas assim, ó. Porque se fosse com a gente, esse pessoal ia lavar as mãos. Esse pessoal não ia querer fazer nada. Sabe? Tinha feito isso lá no Twitter. Mas ela falou, não, eu defendo aí o certo pelo certo. Eu falei assim, cara, na moral, defender o antagonista não tem como defender. E você vê hoje, né? O antagonista hoje celebra o que tá acontecendo. E aí, o que o Dex nos informa, né? Gilmar, ele odeia o Moro e sempre fez críticas contundentes ao juiz. Toffoli é próximo de Gilmar e presidente da corte. Como que a Cruzoé conseguiu dados da Receita Federal sobre o Gilmar e Toffoli? Sérgio Moro e sua estrutura de contatos criadas desde a Lava Jato. É a resposta, né? Como foi que conseguiu esses dados? Através desse grupo da Operação Lava Jato, que é procuradores, pessoas da Receita Federal, juízes. É assim que o pessoal conseguiu e vou trazer agora uns áudios para vocês. Eu sei que pode soar meio maluco entender tudo isso, é muita informação para absorver de uma só vez, mas os indícios sempre estiveram lá, nós que não prestamos atenção. Moro foi acusador e julgador na Lava Jato. É que Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa, ele acusa e julga tudo ao mesmo tempo. E aí então temos aqui o nosso primeiro áudio. Moro aproveitou a comoção social popular e pela Lava Jato para montar uma rede de contatos em diversos órgãos estatais e preparou ali o seu plano final. Já investigava o próprio STF. Então vamos ver aqui só um pedacinho do início que Gilmar Mendes já fala sobre isso daí. Não chega a passar despercebido pelos próprios membros da Força Tarefa. Em mensagem atribuída à doutora Monique Schecker, a procuradora demonstra ter clareza que Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Aqui no Intercept. Rapaz. Aqui não há como deixar. Aqui já tá suficiente. Peraí, se Moro ele não respeita o sistema, sabe? Por que Alexandre de Moraes deveria respeitar? Será que não é o mesmo padrão como as coisas vinham sendo, sabe? E que gera a prova do jeito que quiser? Esse novo inquérito, o 4828, que é da questão dos movimentos, das manifestações antidemocráticas, eles não estão agora pegando as provas que já estavam no outro inquérito, no 4721, se não me engano, que é o das fake news, né? Mais ou menos aí você pegando a sua prova, pô, que surgiu de uma forma errada, para sendo utilizada. Mas Moro fazia a mesma coisa, né? Será que Moro ensinou, fez escola? E aí você vê, né? Houve uma quebra de braço entre Moro e Teori Zavascki. Aliados da Receita da época foram trazidos, ano passado, pelo Moro ao COAF. A estrutura se espalhou e ganhou mais força. Esse área que eu mostrei para vocês ontem, mostra aqui só o finalzinho, que Moro fala, que o Gilmar Mendes também fala sobre isso daí. Diz o procurador pela Lava Jato, muitas vezes de forma espúria, e para enganar o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal. As informações reveladas dão conta de que a Força Tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça e em Mônaco e contatos com a Receita. Veja que aqui há uma passagem que eu estou omitindo de uma conversa entre Dallagnol e Roberto Lionel, que depois veio para o COAF, em que ele pede se dava para dar uma olhada informal em dados da Receita. Em dados da Receita. Então a gente vê, né, mas rapaz, Dallagnol lá, não, nada da Receita. Como foi que eles pegaram os dados do Toffoli e do Gilmar? Forma assim meio informal, será?
Então você vê assim que realmente esse pessoal da Lava Jato joga junto. E aí tem mais um vídeo aqui, esse que eu não vou passar. Quem quiser ver tudo, é só no Twitter do Deck, está tudo isso aí escrito com os vídeos, mas que eu trouxe algumas coisas extras. Ele diz, né? A Lava Jato utilizou todo o prestígio obtido ao desmascarar o esquema gigante do PT. Com isso, avançou sem controle para montar um embrião de uma superestrutura de redes e contatos. Inclusive aí no final desse vídeo aí, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, Dilma Mendes fala, pô, e no final aí, se a gente fosse o grupo, a instituição da Dallagnol, né, que ele montou esse grupo aí da Dallagnol, tinha 2,2 bilhões, sabe? O Gilmar Mendes ainda falei que basicamente 1,2 bilhões iria para Modesto Carvalhosa, quem sabe esse candidato a presidente. Mas enfim, né? Vamos falar aqui um pouquinho do Verdivaldo, que trazia algumas informações. O Intercept e o PT sempre tiveram muito mais medo de Sérgio Moro do que de Bolsonaro. Entre ambos, sempre pontuaram que Moro era a fonte de todo mal. E aí o Glenn vai e diz, né? Sérgio Moro agora está tentando criminalizar a arte que zomba de Bolsonaro. Moro, não Bolsonaro, é a ameaça mais perigosa e autoritária à democracia brasileira. Moro é perigoso. O pessoal realmente avisava e a gente achava que não, só porque o Intercept a gente não vai dar ouvidos. Então, às vezes a gente tem que parar também para ouvir o que o pessoal está falando, às vezes pode ter algum fundo de verdade. A mídia está disposta a condenar Bolsonaro, mas não Moro, porque foi ela que criou o mito e a imagem falsa de Moro. Olhem só, gente. Não foi a mídia que criou essa imagem de Moro herói? Quem foi que criou essa imagem de Moro herói? E que a gente tá vendo aí, né? Que grande herói que é Sérgio Moro. E olhem só. Sérgio Moro nunca denunciou a máquina de fake news de Bolsonaro antes, quando era usada para difamar e atacar jornalistas. Pelo contrário, sempre defendeu Bolsonaro. Agora Moro está reclamando só porque o Moro é o alvo e não mais o beneficiário. Estou mostrando que Sérgio Moro só reclama com o lado dele, que é aquela questão, né? Continua as fake news contra mim. Abaixo uma feita utilizando falsamente o nome do ministro Lairi Britos para veicular louvores ao presidente e críticas a mim. Blá, blá, blá. Olhem só aqui, ó, mais duas falas do Glenn que nos fazem refletir sobre Sérgio Moro. A maior ameaça à democracia brasileira não é Bolsonaro. Sua incompetência, palhaçada e a corrupção de sua família impedirão isso. A maior ameaça é Sérgio Moro. Ele não tem limites para o seu autoritarismo. Até seus apoiadores no Ministério Público Federal e Lava Jato sabiam disso. E percebam, até aquela seriado da Netflix, né? O Mecanismo retratava Moro assim como um cara bem vaidoso, né? Sempre daquele jeitinho. A total falta de Sérgio Moro em investigar e resolver a fraude do pavão misterioso, um crime grave envolvendo fraudes contra muitos deputados e jornalistas, é muito reveladora sobre como Moro abusa seu poder e de seu caráter. E aí diz, né? Realmente, né? Pavão misterioso. Vocês lembram do pavão misterioso? Mas não falou nada, né? Falou nada. Não queria resolver em nada na época. Isso foi antes da Vaza Jato. Não queria falar nada. Quieto, vazamento de mensagem. Moro sempre fala desse jeito, né? Sempre vazando coisas pra mídia. De forma assim, muitas vezes, duvidosas. E aí, né? Olhem só. Aliás, se Sérgio Moro quisesse combater fake news, se ele realmente quisesse combater, por que Sérgio Moro nunca processou o Intercept pelos vazamentos? Nunca foi muito bem explicado se as mensagens foram vazadas ou inventadas, mas houve completa leniência de Moro em relação a eles. Você lembra que Moro nunca deu nada, nunca falou muita coisa, nunca negou? Não, pode ter sido mesmo, eu não lembro, que eu tinha apagado minhas mensagens, por aí vai. A única coisa que se sabe de Moro na época é isso daqui, ó. Moro defende destruição de mensagens. E essas mensagens não foram destruídas, inclusive esse inquérito tá no STF nas mãos de Alexandre de Moraes, né? Beleza. E olha só, né? O modus operandi da Lava Jato foi o mesmo do atual inquérito do Alexandre de Moraes. O juiz determinava buscas e apreensões que nem os procuradores haviam solicitado. Coincidência com o que ocorre? Vocês estão vendo, gente? Às vezes o pessoal precisa pego de surpresa. A própria delegada da PF falou, pô, bicho, Alexandre de Moraes aí tá do jeito que não tá muito bom, velho. Busca e apreensão é do fim do inquérito, não se faz realmente no início, sabe? Você acaba aumentando demais o escopo. Mas quem que usava esse mesmo método? Sérgio Moro. Aí o Glenn, ele traz esse print aqui, mas ele fala assim, né? Sérgio Moro acabou de dizer
E com relação ao artigo sobre como ele ordenou as operações da PF, a única coisa que ele disse foi que a PF deveria ter cautela. Mentiu! Ele disse muito mais do que isso. Até os promotores da Lava Jato e do Ministério Público Federal disseram que o que ele fez era impróprio. E olha só que é a conversa, né? Costa. Não caiu nada sobre as palavras ainda, né? Prezados, temos 8 conduções coercitivas. Quem tiver quesitos para serem perguntados, favor me enviar para eu repassar as equipes que farão as oitivas. Prox, por favor informar se vão participar de alguma oitiva dos conduzidos, até o momento. Aí o cara diz, beleza, Luciano. Quer dizer, até o momento, Roberto Pozobon, beleza, Luciano. Orlando Martelo. Luciano, por enquanto, está mantida a data, e olha só isso aqui agora. Ok, vamos formular e enviamos. Sim, mantida a data de sexta-feira, né? Olhem só. Russo deferiu uma busca que não foi perdida por ninguém. Russo é como eles se referem a Sérgio Moro. Como assim? Aí o pessoal, normal, deixa quieto, vou ajeitar. Não, normal. É normal dele fazer isso, deixa quieto. Ele fez uma busca que ninguém pediu. Alexandre de Moraes parece que Sérgio Moro fez escola, né? E aí, isso aqui até trouxe no vídeo de ontem, né? Datas de operação da Lava Jato teriam sido combinadas com Moro. Inclusive essas operações aqui realizadas na época com quem? Com Igor Romário. Aqui, ó, no identificado Igor. O Russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. No identificado. Opa, beleza, vou começar a me organizar. Igor Romário, que está no inquérito das fake news, que também está nesse novo inquérito e que também estava no depoimento de Sérgio Moro. Então, percebemos que Moro já tinha construído uma vasta cadeia de aliados na estrutura do Estado, ainda na Lava Jato, que já investigava o STF desde aquela época. Foi alçado ao cargo mais importante ainda no governo Bolsonaro, ampliando absurdamente seus poderes. Gente, imagina se Sérgio Moro na época era juiz, já tinha todos esses contatos. Imagina o que não aconteceu quando Moro chegou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Era o super ministério. Quantas pessoas Sérgio Moro não indicou, sabe, colocou em posições, em cargos. Será que o Bolsonaro já demitiu todo mundo que Moro indicou? Eu demitiria, eu ficaria meio assustado. Mas enfim, as operações da Polícia Federal contra os hackers do Intercept nunca foram esclarecidas. Se lembra lá do vermelho, aquilo? Deu em que, gente? Deu em que isso daí? Ó, caladinho. Segundo alguns dados, eles tinham hackeado toda a República. Foram pegos. Mais informações nas mãos do Moro. Desenhada a origem dessa estrutura, podemos analisar 2020. E aí o que eles dizem? Se o pessoal, gente, hackeou todo mundo da República, e a Polícia Federal teve acesso, e Moro era ministro, Moro agora, por mais que tenha vazado coisa dele, ele agora tinha mais informações do que nunca. E olha que coisa estranha, né? Essa reportagem aqui, acho que não me engano aqui é da Folha, se não me engano, quem trouxe foi o Igor, esqueci de colocar aqui a foto do Igor. E aí aquela reportagem diz, né? O presidente do STJ, João Otávio Noronha, afirmou à Folha nesta quinta-feira que a informação foi dada pelo próprio ministro por telefone. A comunicação foi confirmada à reportagem pela assessoria de Moro. Moro telefonou a Noronha para comunicar que ele estava na lista de alvos do grupo preso na última terça-feira pela PF. Abre aspas. Recebi pelo ministro Moro a notícia que fui grampeado. Não tenho nada que esconder. Não estou preocupado nesse sentido, disse o magistrado. As mensagens serão destruídas, não tem outra saída. Foi isso que me disse o ministro e é isso que tem de ocorrer. Vejam só, o Moro queria destruir porque queria. Mas ele já estava avisando, galera, foi todo mundo grampeado. E o presidente do STJ. E olha que coisa interessante que saiu nos últimos dias, né? STJ suspende pena do irmão de Moro, ou do irmão de Toffoli. O irmão de Dias Toffoli, que na semana passada se livrou da delação de Léo Pinheiro, agora conseguiu suspender também sua pena. Vejam só, né? Não foi o mesmo presidente, foi através do ministro Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, suspender a execução provisória de pena restritiva de direitos impostos ao ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, irmão do presidente do STF. É muito estranho isso, pessoal. Estranho, não é só uma coincidência. Vamos continuar. Sérgio Moro gozava de absoluta popularidade em um governo que, apesar de atacado, sempre se saiu bem das situações delicadas.
A cada cargo por onde passou, aumentou ainda mais sua rede de informações sobre políticos da República e diversas autoridades, possuindo braços na mídia. Por que ser tão burro de sair do governo do jeito que saiu e jogar todo o seu prestígio fora? Fazer ataques infantis, jogadas públicas bobas e apresentar só festim. Inegável que Moro não conseguiu abalar o governo somente com sua saída. Isso foi perceptível. Então, por que sair desse jeito, gente? Por quê? Porque talvez Moro não queria só ser, sei lá, um sucessor de Bolsonaro, ou talvez ser um ministro. Talvez o interesse maior de Sérgio Moro fosse aquela vaguinha do STF, né, que Bolsonaro fechou as portas para ele. E depois disso daí, Sérgio Moro engatou a quinta marcha e sentou o pé. Então, ingenuamente, pensamos que a ambição de Moro era ser sucessor de Bolsonaro nas eleições de 2022. Alguns ainda acham que é isso que ele quer, e deixou de ser uma ameaça por ter feito uma saída desastrosa do governo. Odiado pela esquerda e pela direita, só lhe restariam poucos votos. Porém, o objetivo do nosso super-homem não é concorrer. O real objetivo dele é instalar aí, basicamente um controle total aí no país, de forma vitalícia, sem que ele dependa de decisões do Congresso. Moro controlar tudo. Tem à sua disposição uma polícia aí que vai fazer tudo o que ele quer, por aí vai. E o que acontece quando o nosso super Moro, o super-homem, com todos os seus poderes, vira um tirano? Cara, não vai dar bom pra gente, né? O objetivo dele no governo foi conseguir a vaga no STF e aumentar sua rede de controle estatal. Quando Bolsonaro se negou a prometer a vaga e pressionou para que impedisse que a Polícia Federal obedecesse ao STF, ele caiu fora. Ah, não quero ficar mais não. Ele quer o precedente desse inquérito. Ele quer que o STF instaure, investigue, denuncie e condene. Ele não queria desmantelar essa investigação, principalmente porque ele é o tiete de Alexandre de Moraes. Foi decepcionante para ele ter tido a sua indicação barrada e por isso ele acionou um plano B que está em curso. E olha que coisa interessante, gente, sobre o Alexandre de Moraes e Sérgio Moro. Se lembra do pacote anticrime? Vejam só a notícia, né? O pacote anticrime de Moro é, na realidade, de Alexandre de Moraes. Vejam só, né? O projeto pode ser lido aqui. Os trechos marcados em vermelho nessa íntegra são projetos da comissão do Congresso que discutiu o tema antes de Sérgio Moro apresentar sua proposta. Essas partes equivalem a que 90% do que foi proposto por Alexandre de Moraes. Inclusive os aspectos mais inovadores. E olhem um desses aqui, ó, super inovador. Infiltração policial na internet. Redes sociais. Eita, esse pessoal se preocupa com rede social como ninguém, né? Alexandre de Moraes. Quem trouxe essa informação aqui foi o Renato Giraldi. Também esqueci de colocar aqui. Desculpa, Renatinho. Renatinho, vez ou outra, sempre aparece aqui no vídeo. Quem trouxe aqui foi o Renato Giraldi. Continuemos. E aí você fala, pô, mas Moro que sempre tá lutando pela justiça, segurança pública e por aí vai. E o Felipe Martins fez um tweet aí nas últimas horas que é bem interessante. Olha o que ele diz. Os donos do poder não se importam com segurança pública. Com recuperação econômica, com estabilidade institucional, tudo o que querem é preservar o esquema de poder que lhes garante benefícios e privilégios à custa do povo, do mesmo povo que eles querem ver intimado e acuado. Então percebam, né? Não se importam com segurança pública. E se lembram daquela reunião ministerial, o que Bolsonaro criticou Sérgio Moro, falou, cara, não dá, bicho, olha pra população, tá sofrendo, você não tá dando uma palavra sobre os governadores, sobre o que tá acontecendo com o pessoal, sendo preso, por aí vai. Como é, Sérgio Moro? Cadê a sua preocupação com a segurança pública? Interessante, né? Continuemos. Então, quais os objetivos disso tudo? A próxima vaga em novembro, com a saída de Celso de Mello, sem ter indicação garantida pelo atual presidente, ele vai pôr outra pessoa lá através aí de um trator. Vocês lembram da denúncia que ele fez sobre a reunião? Vocês lembram das 12 horas de depoimento? E, gente, isso aqui é um grande pulo do gato. Foram 12 horas de depoimento. Se lembra que no início era 15 meses de conversa? Depois dos 15 meses, viraram apenas 15 dias? Lembra disso? Gente, 12 horas para 15 dias de conversa? Gente, pelo amor de Deus. Bolsonaro e Moro é mensagem rápida, sei lá, 2, 3 vezes no dia. Acabou. E levou 12 horas. Olhem só, né? 12 horas que não geraram nada. Todo mundo viu aí o depoimento de Sérgio Moro. Tem um dossiê aqui no canal sobre isso. 12 horas em que ele foi interrogado por membros da sua própria equipe. Diversos nomes que atuaram em Curitiba, na Lava Jato, e foram levados ao Ministério da Justiça.
Aquilo ali, gente, não foi, sabe? Não foi mais do que um interrogatório. Aquilo foi a preparação de um plano, sabe? E esse pessoal, inclusive, que estava lá, também está presente no inquérito, como o Igor Romário. Então vejam só, né? Preparação de um plano. Aqui vamos mostrar para vocês, não vou ler, dá pausa aqui da lida, só falando quem estava no dia do depoimento de Moro era o Igor Romário, Érica Manera, também a Cristiane Correia. Vocês podem ver que o Igor Romário foi para Lava Jato. Quando o Moro saiu, Alexandre de Moraes determinou que Igor Romário ele não podia deixar o inquérito das fake news. Aqui da questão de Érica Manera, que ela já foi da Lava Jato, que foi colocada lá, tipo assim, foi escolhida por Moro para entregar a equipe. Então todo mundo estava lá. E aí, gente, você vê aqui também, né, o Igor Romário foi quem colocou panos quentes nas conversas entre Dina Rossetti e Alexandre de Moraes, que o pessoal da mídia toda noticiou que Dina Rossetti havia vazado informações da Lava Jato para Alexandre de Moraes, o Igor Romário veio para falar que não teve isso. Então, olha que interessante é isso daqui, né? Com esse depoimento todo, 12 horas, seria possivelmente, né, quem sabe, aqui conjecturando, quem sabe isso aí não foi uma forma de reunir toda essa equipe de forma discreta, sabe? E ali foram traçados possivelmente todos os próximos passos do plano. Porque, gente, ali foi, tipo assim, quem quis questionar? Não, pô, Igor Romário, não, olha só o depoimento, não tudo certo, terminou tá em pizza, né? Olha que simbologia que foi aquele depoimento. Então ninguém... Imagina se tivesse a reunião de Igor Romário com delegados e por aí vai. Não ia ser bem suspeito? Será que a mídia, se alguém, um paparazzi visse, falar, Moro tá se encontrando com o pessoal aí que tá participando do inquérito de Alexandre de Moraes. Mas no depoimento, quem que suspeita? Então, a inexistência do vazamento da reunião beirando Bolsonaro tinha alvo como quem? O Abraham, que atacou o STF e acabaria sendo exposto. Lembra que Bolsonaro falou, querem vazar o que eu disse? Pode vazar. As minhas partes podem mostrar tudo das minhas partes. E o que é que Moro disse? Não. Tem que mostrar a entrevista inteira. Moro já sabia. Foi depois da sua saída que Alexandre de Moraes retirou da gaveta o inquérito de fake news e se despiu de todos os pudores possíveis, comandando buscas e apreensões que subiram para prisões. Mendonça foi colocado lá para impedir ordens ilegais da Polícia Federal. Não conseguiu. Gente, esse inquérito só começou depois que Moro saiu. Isso não é coincidência, sabe? Moro saiu, Moro tinha conversado com o STF, Congresso, Alcolumbre, antes de sair. Eu trouxe a matéria do Terra, não botei aqui hoje, mas já mostrei. Foi Moro sair, isso começou a andar. Não é muita coincidência, cara. E aí você vê, né? O antagonista, gente, já sabia. O antagonista já sabia que vai entrar o tinha xingado os membros do STF. Isso já sabia no dia 8. Se eu não me engano, o vídeo da reunião saiu no dia 12, foi no dia 11. O pessoal já sabia. E aí o antagonista traz a matéria segundo a Thais Oyama, que é do UOL. O UOL e o Grupo Jovem Pan é quase a mesma coisa. Mas já sabia. Grupo Jovem Pan, e até já mostrei pra você no passado. A Thaís lá da Jovem Pan. Quem também é da Jovem Pan? O Mark. Âncora da Jovem Pan. O Mark frequenta a casa de Sérgio Moro. Tava lá no dia que Sérgio Moro tava no Roda Viva. O Mark, inclusive, aqui, ó. Sérgio Moro tá lá, ó. Com ele. Tá lá com ele. Banca do TCC. E no Moro, quando foi o depoimento dele, fala, né, que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria Valeixo e que em decorrência o declarante saía do governo, mostrando que Moro sempre vaza informação para a imprensa. Sempre. Sempre. E aí, continuando, Moro segue controlando os seus tentáculos mesmo de fora. O inquérito das fake news deixou de ser só um rompante alucinado de Moraes e foi endossado por toda a corte, menos Marco Aurélio. Qualquer aluno de meio curso de direito sabe o que estão fazendo é inexplicável, porque todos concordam com isso. Quantos estão sendo controlados e pressionados por uma força maior? Ou estão agindo com medo implantado pelo receio de um ataque do executivo? Impossível saber, mas é notório que a ordem democrática foi rompida. O STF acelerou na sua intromissão ao executivo e impediu nomeações do presidente, derrubou ministros, indica outros, prende pessoas e age como um tirano. Colocou o executivo de joelhos, já tem poder para esmagar o legislativo e cada vez mais aumenta a sua escalada. Os próximos dias vão piorar mais ainda. A estratégia vai ser basicamente um blitzkrieg, quer dizer, um ataque generalizado ao governo, sabe? Notícias, bombardeamento de notícias contra o governo. Então, frituras diárias de torcidas, novas prisões, novas buscas de apreensão e por aí vai. E vejam só isso daqui, ó. Ministro da Infraestrutura vira alvo de dossiê em Brasília. Tarcísio Gomes de Freitas tem mexido com interesses de poderosos. Olhem só.
Isso aqui também quem trouxe foi o Renato Giraldi. Renatinho, me desculpa por ter esquecido de colocar você aqui no vídeo. E olha só aqui, ó, Tarcísio, dia 27 de maio. Olha o que Tarcísio diz. 2 notas de quem? Do antagonista, colocar em suspensão nosso planejamento para o Porto de Santos e ampliação do modal ferroviário através de investimentos privados. Conversei com Cláudio Dantas aqui pelo Twitter e também enviei as notas explicando base técnica de nossa estratégia. Compartilho. E depois ele não é só esses dois, ele dá várias explicações, mas percebam, quem é que gera suspeição foi o antagonista. E agora aqui ó, também, ó, já tá na mídia, já tá virando alvo de dossiê o Tarcísio. Olha aqui o Nadalim. Carlos Nadalim vira alvo da imprensa. Cotado para assumir o lugar de Abraham, o atual secretário da alfabetização do MEC virou alvo preferencial da imprensa nos últimos dias. Começou, gente. Não para por aí, né? Vai em todos os cantos. Teve a matéria da Isto É, indo atrás de todo mundo. Então, ó, agora preencherão as lacunas para dar uma validade legal e levar a opinião pública a crer nisso. Um grupo aí financiado por empresários que aí está participando de atos antidemocráticos. Milícias digitais que disseminam fake news e por aí vai. Isso daí é só para... vai no miolo da coisa, sabe? Para fazer a lavagem cerebral no pessoal. Derrubando o apoio popular, junto com a lei sobre redes sociais, será instaurado um controle completo da informação e liberdade de pensamento. A ideia é prender os maiores para gerar uma desarticulação, inibir que saiam às ruas. Inclusive, é vincular Sara ao governo, através da Damares. A própria reportagem da Cruzoé, da Isto É, dos últimos dias do final de semana, na sexta-feira à noite, diz, ó, Damares Alves, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, já deu emprego em seu ministério a Sara, conhecida como Sara Winter, que foi presa por aí vai. A matéria tem várias informações ligando Sara a Damares. Eles vão atrás de todo mundo. Então, né, os deputados também tendem a ser alvo de buscas e apreensão em seus direitos funcionais ignorados. Já quebraram sigilo, já retiraram o foro privilegiado do Carlos e o Queiroz reapareceu. Prisões preventivas foram decretadas e mesmo com essa questão toda aí, né, Sara e o Queiroz já foram presos. Já falam no celular do Bebiano reaparecer, tem a questão do Adriano, quem sabe não falta até falar do Adélio. Tudo aí, né, de 2019, volta com tudo agora para fechar a narrativa. A última semana foi só o início dessa tormenta e não vai parar na próxima. O governo ainda não enxergou que não há mais diálogo. Os deputados, ingenuamente, ainda dizem, pode investigar, eu não tenho nenhum delito e por aí vai. O pessoal não entendeu que quem inventa inquérito pode inventar mais coisas. Então o plano aí é basicamente pressionar o governo, sabe, passar por cima da forma mais rápida possível. Ou pela cassação da chapa, né? Alexandre de Moraes está no TSE e Disney Rossetti, que Moro queria colocar para ficar na frente da PF, que na verdade é o homem do Alexandre de Moraes, o cara aí que estava no celular atrás do Correio Brasiliense, que falava que vazou informações, ele foi colocado no TSE por Barroso, ele ia ser o diretor da PF, Barroso colocou lá. Ou então aí, né, pela cooptação do Mourão, derrubando só Bolsonaro. E motivos? Isso é o que menos importa. Obstrução da justiça porque o advogado de Bolsonaro escondeu o Queiroz. Esse é o motivo, vamos terminar, vamos impeachment Bolsonaro. Você sabe que esse pessoal, gente, não precisa de motivo. Então, irregularidade por ter pedido que o exército produzisse medicamentos e por aí vai, sabe? Tudo aí, o pessoal procura qualquer coisa, sabe? Vai juntar todas essas coisas juntas, vai ser basicamente um tsunami gigantesco contra Bolsonaro. Qualquer que haja como ainda bem que vai ser provado que eu não fiz nada de errado e etc., não percebeu que acabou a harmonia entre os poderes e que as próximas semanas virão a galope para a implementação definitiva do que eles pretendem, que é um controle total aí, né, por meio do judiciário. O poder judiciário controlando tudo. Então, é a parte aí mais perigosa. Esse trator aí vai avançar sobre o executivo. O presidente mal assessorado não consegue reagir a tempo e vai ser deposto. Pode ser deposto, né? Quem sabe? O STF impera aprovando o controle das redes, fim do anonimato. Lei Kim multando fake news, eles provam que as eleições foram manipuladas por bolsonaristas. Lembra da Lei Kim? Não a minha, né? De Kim Kataguiri. Dá até cadeia se postar fake news. Então o nome de Bolsonaro é associado a essa organização, né? Por aí vai. Qualquer menção será considerada crime e tudo associado ao olavismo de extrema direita. Todos que nele basearam serão igualmente punidos e expurgados. Não teremos liberdade. O próximo presidente será uma terceira via, limpinho, longe de extremismo de direita ou de esquerda e será figurativo. Não haverá possibilidade de novos acidentes de percurso como foi a eleição de Bolsonaro. Tudo estará no mais absoluto controle.
E aí a matéria que eu trouxe ontem, só falar aqui bem rápido, ó. Governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota do Partido dos Procuradores, que diz, né, que a Lava Jato se engajou no projeto de poder e que já tem, inclusive, o próprio candidato presidencial, que atende pelo nome de Sérgio Moro, e o seu veículo oficioso de mídia, que é o site censurado pelo ato ilegal. Aqui o site censurado, eles se referem ao antagonista / Cruzoé. Inclusive a Cruzoé, né, fez isso aqui no início de maio, que dia 5 ou 6 de maio, soltou isso daqui de e-mail para um monte de gente. Nasce um candidato. Nasce um candidato, né? Beleza, galera. Então, aparente vitória. A pressão em cima do executivo deixa só uma opção para o presidente, usar aí o exército, qualquer coisa que seja. A história se repete como farsa, a necessidade do presidente pelo exército fará com que o positivismo retorne, sem extremismos, e Abraham foi o primeiro a ser entregue, né? Outros virão. A ala ideológica será expulsa do governo e ele será cercado em definitivo pelos militares. Em troca, vão derrubar algum dos ministros do STF. O jogo equilibra, a aparente vitória nos dará um governo bem mais engessado, onde o bando de milico vai tomar o iolé do pessoal infiltrado. Então o que tá falando aí, não? Vai que o Bolsonaro aí chame o exército, a gente vai perder alguns ministros aí do nosso lado, o pessoal da ala ideológica, como o pessoal quer falar, e aí vai ficar só militar, tudo que é militar. E vocês estão vendo aí que os militares, os caras não entendem muito, né, velho? Os caras não entendem, né? Vamos concordar. Teremos que fazer um trabalho de quebra de braço contra a esquerda para tentar trazer para nós a balança do positivismo. Mas eles são bem melhores nisso do que nós, porque eles sabem gritar. A esquerda sabe gritar como ninguém. E Randolfo Rodrigues, meu Deus, judicializa tudo. Não haverá limpeza na máquina, já que todo milico não gosta desses rótulos de esquerda. O importante é ser eficiente. Vocês veem, inclusive o próprio Jorge Oliveira diz, né? Esquerda não gosta de usar esses rótulos. Então, a maior parte da massa eleitoral terá uma falsa sensação de vitória absoluta. Já a progressista escreverá nos livros sobre mais um golpe, assim como escreveram no impeachment em 2016. A única improvável vitória é o quê? Frear o STF, reequilibrar os três poderes, prender os que agiram nessa quebra de ordem democrática e manter a base ideológica do governo sem que ela seja taxada como extremista, desarmar os adversários antes de governar, pois sem isso é impossível. Como se consegue o melhor cenário? Eu vislumbro algumas linhas de ações para serem tomadas, ainda que as chances sejam baixas. Então, a resposta do STF. O sistema vai tentar distrair todo mundo. Eles já estão tentando aí com a questão da lava-toga. Estão tentando voltar com a lava-toga. Mas isso aí vai ser só para ganhar tempo. Só para ganhar tempo enquanto o STF faz o que quer. E outras armadilhas virão de várias formas. A única solução legal possível seria a mobilização da sociedade através de associações, entidades, imprensa, as poucas que ainda comentam, né, para que o Senado faça impeachment de Alexandre de Moraes. Então, aqui é o que a gente pode fazer. A gente se organizar, já falei para vocês. Entra no Twitter, pressiona todos os senadores que você conseguir pensar. Vai lá e pressiona o senador. Vai pressionar. Eu não quero saber se é de esquerda ou de direita. Você tem que pressionar. A gente tem que fazer isso. E ver se a gente consegue pelo menos tirar Alexandre. Tirou Alexandre, muita coisa já pode ser resolvida. Então, o executivo frear imediatamente esse avanço aí, né? Restabelecendo o controle da Polícia Federal e impedindo que cumpra ordens ilegais de um inquérito ilegal que decretou o atual regime totalitário. E quem controla o Ministério da Justiça? Mendonça. Ou Mendonça é um péssimo conselheiro e executor, ou está obedecendo ao presidente, que é os piores dos cenários. Devemos manter pressão para sua saída de qualquer forma, para que um próximo nome consiga impedir ilegalidades. Caçar o cérebro, Moro ainda vai estar no jogo com todo o seu aparato. Ele precisa ser detido através dos mecanismos à disposição do governo. Não sendo, poderá fazer uma nova investida. Todos têm que ter em mente que ele é a cabeça dessa atual empreitada e saber qual é o objetivo final. Ele não precisa de popularidade, de eleição, de nada. Moro tem aí todo mundo na mão e no bolso. Não se sabe o tamanho da rede de controle que possui e nem a extensão de quem está subordinado a ele devido a tudo o que conseguiu nos últimos anos. Imagina, gente, tudo que Sérgio Moro não conseguiu, todos os contatos que ele fez. Para esse cenário ser possível, o maior número de pessoas tem de estar atenta e pressionar o governo, evitando armadilhas. Numa situação de conflito, vai ser fácil se contentar com vitórias disfarçadas, como era a eleição do PSDB, que muitos viam ainda como uma parte da direita, né? Temos pouco tempo para agir antes que esse movimento todo continue avançando. Faça mais prisões e desarticule de vez essa argumentação ridícula, né, que nós temos. Então, o governo precisa reagir.
Nós precisamos pressionar. O melhor cenário é pouco provável e muito difícil de se conseguir, mas há chance. Quem continuar corre risco de ser vítima do STF, que não vai poupar todos que estão em seu radar. Eu entendo quem se desanime e já queira se preservar. Há riscos. Por mais que alguns inventem que tudo está sob controle, não está. Quem continuar precisa ter ciência de tudo isso. E principalmente, galera, que não estamos defendendo tão somente o Bolsonaro, mas nós estamos lutando pela nossa liberdade. E para a gente chegar aqui no fim, o tweet de Carlos Bolsonaro. E pensar que o start de toda essa angústia que o Brasil está passando foi dado por senhor Sérgio Moro. Meus amigos, o negócio tá ficando estranho e cada vez mais nós temos aí uma certeza que Sérgio Moro de inocente não tem nada. Imagina aí, viu? Vamos ver nos próximos dias. Gente, aquele sprint do Intercept, a gente tem que vasculhar tudo que foi divulgado ali. Tem que vasculhar tudo de cabo a rabo para tentar entender realmente quem é Sérgio Moro, o método de ação de Sérgio Moro. Vocês estão vendo, pessoal, que nada do que está acontecendo é de forma aleatória. Tudo vem se encaixando, nomes vêm aparecendo, coisas que vêm acontecendo desde o ano passado até agora. Então, pessoal, abram os olhos, pressionem, não podemos desistir, não é hora para desistir. Então eu fico por aqui hoje. Aquele grande abraço, estamos juntos, valeu e espero ver vocês em breve com boas notícias. É isso aí, fico por aqui.